Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, queremos dar continuidade às nossas reflexões sobre o ser humano no projeto de Deus. Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, nos diz o livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Por ser imagem de Deus, o indivíduo humano tem a dignidade de pessoa. Ele não é uma coisa, ele é alguém que é capaz de se conhecer, de se doar livremente, de entrar em comunhão com as outras pessoas, e é chamado, por graça, a uma aliança com o seu Criador e dar uma resposta de fé e amor que só ele pode dar e ninguém pode dar no seu lugar. Nós chegamos então ao parágrafo 359. Na realidade, o mistério do homem só se torna verdadeiramente claro no mistério do Verbo encarnado. Aqui o nosso catecismo cita um trecho da Constituição Pastoral do Concílio Vaticano II, chamada Gaudium et Spes, Alegrias e Esperanças. Essa é uma expressão muito cara ao Papa João Paulo II, que a reproduz em alguns de seus documentos. O mistério do ser humano só se torna verdadeiramente claro no mistério do Verbo encarnado. E aqui nós temos uma longa citação de um dos padres orientais, chamado São Pedro Crisólogo, que vai dizer o seguinte: São Paulo nos ensina que dois homens estão na origem do gênero humano, Adão e Cristo. O primeiro Adão, diz ele, foi criado como um ser humano que recebeu a vida. O segundo é um ser espiritual que dá a vida. O primeiro foi criado pelo segundo, de quem recebeu a alma que o faz viver. O segundo Adão estabeleceu sua imagem no primeiro Adão, quando o modelou. Assim se revestiu da natureza deste último e recebeu dele o nome, a fim de não deixar perder aquilo que havia sido feito à sua imagem. Primeiro Adão, segundo Adão. O primeiro começou, o segundo não acabará. O segundo é verdadeiramente o primeiro. Como ele mesmo disse, eu sou o primeiro e o último. Meus queridos, essa passagem de São Pedro Crisólogo dá também um verdadeiro retiro. Vocês certamente já tiveram a oportunidade de perceber como existem duas genealogias de Jesus nos evangelhos. Uma em São Mateus, outra em São Lucas. São Mateus apresenta uma genealogia, digamos, descendente, começando de Abraão, que gerou Isaac, que gerou Jacó, e vai descendo, que gerou José, que gerou Davi, e vai descendo, que gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu o Cristo. Então, São Mateus está escrevendo para uma comunidade judaica, quer mostrar que Jesus é o cumprimento das promessas feitas a Abraão. É Jesus o verdadeiro filho da promessa. Não Isaac, Jesus. São Lucas, ele faz o contrário. Ele começa de Jesus e vai subindo. Ele era filho de Maria, né, esposa de José, que era filho de Jacó, que era filho de... Vai subindo, filho de Davi, vai subindo, filho de Abraão, e continua subindo até chegar filho de Adão, filho de Deus. Aqui São Lucas está retratando muito bem essa ideia
dos dois Adão. Para quem tiver a oportunidade de ir à Basílica do Santo Sepulcro, em Jerusalém, vai poder ver lá uma pintura muito significativa que mostra o Calvário, o Gólgota. Aliás, a Basílica do Santo Sepulcro ela foi construída justamente em torno do Monte Calvário, né? O Monte Calvário está dentro da Basílica do Santo Sepulcro, e o Santo Sepulcro do lado, né? Um pouco ali perto do local onde seria o Gólgota. Então, nessa pintura aparece o crucificado, Jesus, os dois ladrões à sua direita e esquerda, outras cruzes, porque a crucifixão era uma forma comum de sentenciar a morte no tempo dos romanos, e aos pés da cruz de Jesus, um crânio, uma caveira humana. A ideia do autor é que, na sua fantasia artística, né, ele coloca o crânio de Adão aos pés da cruz de Cristo, como que a mostrar que o sangue de Cristo, caindo sobre o crânio de Adão, dá vida também àquele que é o primeiro Adão. É como que representando numa pintura, de uma maneira plástica, portanto, de onde vem a vida do ser humano? Ela não vem do marido da Eva, Adão, marido da Eva, ele vem de Jesus, que é aquele que dá vida também ao primeiro Adão. Então é sobre isso que São Paulo fala. São Paulo tem essa teologia dos dois Adão, e é sobre isso que São Pedro Crisólogo, melhor dizendo, está falando aqui. São Paulo nos ensina que dois homens estão na origem do gênero humano, Adão e Cristo. O primeiro Adão foi criado como um ser humano que recebeu a vida. O segundo é um ser espiritual que dá a vida. O primeiro foi criado pelo segundo. Por ele todas as coisas foram feitas e nada do que existe foi feito sem ele. Inclusive, então, Adão e Eva foram criados pela Trindade. O Filho e o Espírito, o Verbo e o Espírito são as duas mãos do Pai, dizia Santo Irineu, pelas quais Deus faz todas as coisas. Então o primeiro Adão foi criado pelo segundo, de quem recebeu a alma que o faz viver. O segundo Adão estabeleceu sua imagem no primeiro Adão, que foi criado então à imagem e semelhança de Deus, quando o modelou. Assim se revestiu da natureza deste último, Cristo se revestiu da natureza de Adão, a fim de não deixar perder aquilo que havia feito à sua imagem. Primeiro Adão, segundo Adão. O primeiro começou, o segundo não acabará. O segundo é verdadeiramente o primeiro, como ele mesmo disse no Apocalipse, eu sou o primeiro e o último. Então vejam, meus queridos, aqui temos realmente muita coisa para pensar. Graças à origem comum, o gênero humano forma, assim, uma unidade. De um só, ele fez toda a espécie humana. Está nos Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 26. Isso já é citado no parágrafo 360. Queremos agradecer muito a Deus por essa dignidade tão bonita que Ele nos confere e confere a todo o gênero humano. Que nós saibamos, nesse mundo que nega a dignidade do ser humano, sermos arautos deste Evangelho. O ser humano é aquilo que Deus quis ser, quando em Jesus Ele quis ser um de nós. Que Ele nos abençoe, abençoe nossas famílias, hoje e sempre. Amém. Jesus,